Viver uma vida próspera e abençoada é uma decisão que eu e você precisamos ter. Nada cai do céu, a não ser que eu e você venhamos crer, falar, confessar. Lembra que existe uma parte que Deus faz, mas existe uma parte que compete à nossa vida. A fé sem obras, ela é morta. É por isso que eu te encorajo a praticar tudo aquilo que você tem aprendido da palavra. Coloque em prática os versículos, creia, confesse, ande em generosidade, ande em amor. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Seja mais do que bem-vindo no nosso vídeo. Eu sou Leandro Machado e é um prazer ler a Bíblia com você aqui no nosso Bíblia em um ano. Se você é novo no canal, já se inscreve aqui, deixa seu like, ativa o sininho e bora para nossa leitura. Aumente o seu som que nós vamos começar em 1 Pedro, capítulo de número 2. Bora lá? Ele diz assim, 1 Pedro 2:1: Livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, toda inveja, todo tipo de difamação. Como bebês recém-nascidos desejam intensamente o leite puro espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Agora que vocês provaram da bondade do Senhor, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para ser a pedra de grande honra. E vocês também são pedras vivas, com os quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes e santos. E ele continua: por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, são oferecidos sacrifícios. Deixa eu arrumar aqui que a Bíblia está. Isso, bora lá. Espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Põe em Sião uma pedra angular, escolhida para a grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas para aqueles que não creem, assim não é. A pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a pedra mais importante. E também ela é a pedra de tropeço, rocha que faz com que as pessoas caiam. Tropeçam porque não obedecem a sua palavra, portanto, deparam com um destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa de propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora vocês são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu vos advirto como peregrinos e estrangeiros que devem manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Porque se viver de maneira exemplar entre aqueles que não creem, assim mesmo que eles os acusem de praticar o mal, eles verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Verso 13. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei, a autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados, enviados a ele para castigar os que fazem o mal e até mesmo honrar aqueles que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem da sua liberdade como desculpa para fazer o que é mal. Vou até grifar que isso aqui é muito, muito importante. Nós somos livres, mas nós não podemos usar essa liberdade. Infelizmente, tem muita gente que está errando nisso aqui. Ah, sou livre em Cristo, graça, 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 e só pecando aqui nem louco, mandando aí um monte de coisa para dentro, encharcando o caneco. Isso aí não é muito legal. Ele diz: tratem todos com respeito e amem os seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Vocês são escravos, então submetam ao seu Senhor com todo respeito. Façam o que ele mandar, e não apenas o que for bondoso e amável, mas até mesmo aquilo que for cruel. Porque Deus se agradou de assim fazê-los, conscientes da sua vontade e suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal, mas se sofrem por terem feito bem, suportam com paciência e Deus se agrada de vocês. Ou seja, gente, vai ter perseguição mesmo a gente fazendo aquilo que é certo, porque as pessoas vão nos acusar falsamente de coisas. E se você sofre, a punição por causa disso, se você paga o mal de fato com o bem, Deus se agrada da sua atitude. E ele continua, verso 21, porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês, ele é o exemplo, então siga os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, nem revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado, vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Bora lá então aqui, Jeremias. Vamos abrir aqui, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, capítulo de número 33 agora.
e 34. Bora lá, Jeremias 33 e 34. Ele vai dizer assim, ó: enquanto Jeremias estava preso no pátio da guarda, o Senhor lhe deu outra mensagem. Lembra que Jeremias está falando, né, sobre muitas coisas ruins que iam acontecer sobre Israel, mas ele fala sobre um tempo de restauração também. Ele diz: assim diz o Senhor que fez os céus e a terra, que formou e a estabeleceu. O Senhor é seu nome, pergunte-me como lhe contarei as coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vocês derrubaram as casas dessa cidade até o palácio do rei, a fim de obter material para fortalecer os muros contra as rampas de cerco e as espadas dos inimigos. Esperaram lutar contra os babilônios, mas o Senhor dessa cidade já não está... mas os homens dessa cidade já estão praticamente mortos. Tem hora que mostra aqui. Pois em minha ira ardente decidi destruí-los, abandonei-os por causa da sua maldade. Virá o dia, porém, em que curarei as feridas de Jerusalém e darei prosperidade e paz. Restaurarei o povo de Judá, Israel, de sua própria terra, e reconstruirei suas cidades e as purificarei por causa das maldades que fizeram contra mim, e perdoarei dos seus pecados de rebeldia. Então essa cidade me trará louvor e glória e honra diante de todas as nações da terra. Os povos do mundo verão o bem que faço por meu povo e tremerão de espanto diante disso e da prosperidade que eu irei causar. Assim diz o Senhor: vocês disseram, essa é uma terra desolada, onde não há mais pessoas nem animais. Contudo, suas ruas vazias de Jerusalém e outras cidades de Judá serão ouvidas novamente, sons de alegria e riso. Lembra que ele falou que não ia ter mais isso por causa da punição? Ele diz: as vozes felizes de noivos e noivas agora voltarão a ser ouvidas. Também os cânticos alegres daqueles que trazem ofertas de gratidão ao Senhor irão cantar. Deem graça ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Pois eu restaurarei a situação dessa terra que era no passado, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: embora hoje a terra esteja desolada e não tenha pessoas nem animais, um dia voltará a ter pastos para os quais os pastores levarão seus rebanhos. Os pastores voltarão a contar os seus rebanhos nas cidades da região montanhosa, nas colinas de Judá, em Negueb, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e em todas as cidades de Judá. Eu, o Senhor, agora falo: virá o dia, diz o Senhor, em que farei por Israel e por Judá todo o bem que lhes prometi. Naquele dia, naquele tempo, levantarei um renovo e um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia, Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este será o seu nome: o Senhor é nossa justiça. Porque assim como o Senhor sempre haverá um descendente de Davi no seu trono, sempre haverá sacerdotes, levitas que me oferecem holocaustos, ofertas de cereais e sacrifícios. Então Jeremias recebeu essa mensagem diante do Senhor. Assim diz o Senhor: se alguém conseguisse anular minha aliança como dia e a noite, de modo que não visse um depois do outro, então se anularia a minha aliança com meu servo Davi. Só então deixaria de haver um descendente para reinar em seu trono. O mesmo se aplica à minha aliança com sacerdotes e levitas que me servem. Como não se pode contar as estrelas no céu, nem medir a areia na beira do mar, assim também tornarei incontáveis os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias: você observou o que o povo anda dizendo? O Senhor escolheu Judá e Israel e depois abandonou. Desprezam meu povo e dizem que não deve ser considerado uma nação. Mas assim diz o Senhor: como não anularei as minhas leis que governam dia e a noite o céu e a terra, assim também não rejeitarei meu povo. Jamais abandonarei os descendentes de Jacó, de meu servo Davi, nem mudarei o plano de que os descendentes de Davi governem sobre os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Pelo contrário, eu restaurarei a sua terra e terei compaixão deles. Então lembra que Deus falou: por causa dos seus pecados vocês vão ser exilados, vão para a Babilônia, vão ficar durante anos debaixo desse governo. Lembra, gente, tudo aquilo que plantou, colheu. Só que aí Deus fala: esse exílio vai ter um final de um tempo, vai chegar uma hora que eu vou restaurar. E é isso que ele está dizendo aqui, tá bom? Capítulo 34, ele vai dizer assim: Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio com todos os exércitos dos reinos que ele governava e lutou contra Jerusalém e contra as cidades de Judá. Naquela ocasião, Jeremias recebeu essa mensagem do Senhor: vá até Sedequias, rei de Judá, e lhe diga: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: estou prestes a entregar essa cidade ao rei da Babilônia, e ele queimará de alto a baixo. Você não escapará das mãos dele, mas será capturado e levado para falar face a face com o rei da Babilônia. Então será enviado para exílio. Ouça, porém, essa promessa do Senhor, ó Sedequias, rei de Judá: assim diz o Senhor: você não morrerá na guerra, mas em paz. O povo queimará incenso em sua honra, como fizeram em honra aos seus antepassados, os reis que precederam. Chorarão por você e lamentarão: que tristeza, nosso rei morreu. Eu decretei isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias transmitiu essa mensagem a Zedequias, rei de Judá, e nessa época, o exército babilônio cercava Jerusalém, Laques e Azeca, as únicas cidades fortificadas de Judá que ainda não tinham sido conquistadas.
Verso 8. Jeremias recebeu então essa mensagem do Senhor depois que o rei de Zedequias fez uma aliança com o povo para libertar os escravos. Ele havia ordenado que todo o povo libertasse suas escravas, seus escravos hebreus. Ninguém devia se manter escravo de alguém do seu próprio povo. Os oficiais de todo o povo tinham obedecido às ordens do rei e libertado cada um dos seus escravos, mas depois mudaram de ideia. A galera sempre faz isso, né? E tomaram de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e obrigaram a ser escravos novamente. Então o Senhor lhe deu essa mensagem por meio de Jeremias. Vixe, vai dar ruim isso aqui. E ele diz: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Fiz uma aliança com seus antepassados muito tempo atrás, quando os livrei da escravidão do Egito, e disse-lhe que todo escravo hebreu deveria ser liberto, depois de servir durante 6 anos. Contudo, seus antepassados não me deram ouvidos, nem me obedeceram. Há pouco tempo, vocês se arrependeram e fizeram o que era certo aos olhos do Senhor. Libertaram os escravos e fizeram comigo uma aliança solene no templo que leva o meu nome. Agora, porém, voltaram atrás do seu juramento e profanaram meu nome ao pegar de volta os homens e as mulheres que haviam libertado e os obrigar a ser escravos novamente. Portanto, assim diz o Senhor: Vocês não me obedeceram e não libertaram meu povo. Por isso, lhes darei liberdade para serem destruídos por guerra, fome e doença. Vocês serão objeto de horror por todas as nações, porque não cumpriram os termos da minha aliança. Eu os cortarei no meio, como vocês cortaram um bezerro, e caminharam entre as duas partes para confirmar seus votos. Assim cortarei ao meio todos que se comprometeram com a aliança, quer sejam oficiais de Judá ou de Jerusalém, oficiais do palácio, sacerdotes ou gente comum. Eu os entregarei aos seus inimigos e eles os matarão. Serão como corpos que servirão de alimento aos abutres e animais selvagens. Entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus oficiais ao exército do rei da Babilônia. E, embora não tenham se retirado de Jerusalém por um tempo, chamarei de volta os exércitos babilônicos. Eles lutarão contra a cidade e conquistarão tudo e queimarão com fogo de alto a baixo. Farei todas as cidades de Judá que sejam destruídas e que ninguém more mais nelas. Então lembra aqui, né, Deus falando, e a gente sabe que se Deus falou, acontece. De fato, a gente sabe pela história mesmo que isso aqui aconteceu. História que vai ser confirmada pela própria Bíblia aqui. Bora aqui para a gente terminar então a nossa leitura de hoje, Salmo 135. Bora lá. E aí, você tomou já seu cafezinho hoje? Já comeu aí bastante ou não? Eu não tomei meu café ainda não. Salmo 135, ele vai dizer assim, ó: Louvado seja o Senhor, louvem o nome do Senhor, louvem vocês, servos do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios do nosso Deus, louvem a Ele, porque Ele é bom. Celebrem seu nome com amável música, pois o Senhor escolheu Jacó para si, e Israel é o seu tesouro especial. Sim, conheça a grandeza do Senhor, nosso Senhor é maior do que qualquer outro. O Senhor faz tudo como deseja, nos céus e na terra, nos mares e nas suas profundezas. Faz as nuvens subirem sobre toda a terra, envia relâmpagos que acompanham a chuva e manda vento ao sair dos seus depósitos. Matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, tanto das pessoas como dos animais. Realizou sinais e maravilhas no Egito contra Faraó e contra todo o seu povo, destruiu grandes nações. Matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reis de Canaã. Entregou a terra deles como herança, e sim, como herança para o povo de Israel. Teu nome é o Senhor, e ele permanece para sempre. Tua fama, ó Senhor, é conhecida por todas as gerações, pois o Senhor fará justiça ao seu povo, terá compaixão de seus servos. Os ídolos das nações não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Em sua boca não há fôlego de vida. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, louve ao Senhor. Ó sacerdotes descendentes de Arão, louvem ao Senhor. Ó levitas, louvem ao Senhor. E todos vocês que temem o Senhor também o louvem. O Senhor seja louvado desde Sião, pois ele habita em Jerusalém. Louvado seja o Senhor. Então, querido, louve ao Senhor, como a Bíblia aqui está dizendo que a gente tem que fazer. E aí, o que é que você mais gostou no dia de hoje? Escreve aqui nos comentários para eu saber. Vamos orar? Pai, te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Oro mesmo para que o Senhor continue a falar ao nosso coração, que através de cada palavra nós possamos meditar, praticar e assim desfrutarmos da bênção na nossa casa, família, saúde e finanças. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, querido. Compartilhe esse vídeo, deixa o like se você não deixou. Eu te espero amanhã na nossa próxima leitura. Um grande abraço e tchau, tchau.